bem com você? Hoje a gente vai falar sobre a arte de dizer não. Porque dizer não é uma arte. É fácil dizer sim. A dificuldade com o sim que a gente tem é no momento em que ele deve ser falado. Mas dizer sim não é uma coisa exatamente difícil. Para a minoria das pessoas até é, mas de uma forma geral não é. Porque o nosso aprendizado é, diga sim. Então a gente entende, aprende, absorve desde sempre que o sim é uma simpatia, que o sim é uma bondade, que o sim é a representação de uma amorosidade, que uma pessoa, quando diz sim a um pedido, ela é uma pessoa bacana, uma pessoa querida. Então, o que envolve o dizer sim não é a mesma coisa que envolve o dizer não. Dizer não é um aprendizado, até porque quando alguém desperta e de repente pensa, chega de dizer sim o tempo inteiro, essa pessoa começa a dizer não brigando, porque ela está machucada, ela está cansada, ela está de saco cheio, para falar a verdade, né? E aí ela quer ter de volta um respeito que ela perdeu com o passar do tempo e ela começa a brigar. Ela entra em conflito, ela se aborrece e ela começa a brigar para exigir aquele respeito que foi embora há um tempão atrás. Compreende? Então, para saber dizer não de maneira inteligente, de maneira digna, de maneira até mesmo decente, é preciso sim um aprendizado para que você se machuque menos, se aborreça menos, para que você não machuque pessoas que não mereçam ao longo desse percurso em que você está tentando reconquistar um espaço que te pertence, definir limites que são importantes, se posicionar. Quantas vezes alguém faz uma exigência para você, você é gentil com aquela pessoa e você está sempre dizendo sim, e está sempre ajudando, e está sempre se disponibilizando para aquela pessoa quando ela precisa, e aí de repente, ao invés dela ser grata, dela talvez retribuir, ela comece a exigir, como se o que você estivesse fazendo a vida inteira não fosse mais que a sua obrigação. Isso machuca. Essa pessoa precisa despertar, acordar, entrar no lugar dela. Porque quando você cede espaço da sua vida, quando você não se posiciona na sua vida, as pessoas vão invadindo esse espaço que te pertence. Algumas pessoas são dignas por natureza. Algumas pessoas têm noção. E mesmo quando você abre o teu espaço, aquela pessoa não invade porque ela aprendeu. Mas não é o caso da maioria. A maioria invade, começa a achar que você tem obrigação de fazer aquilo ali, que não é nada demais o que você fez, não valoriza nada do que você fez. Porque o sim constante, a abertura de espaço, a ausência de posicionamento, ela tem sempre como base o medo da rejeição. O que o outro vai pensar, vai falar, vai achar de mim, se o outro não vai gostar de quem eu sou. Porque afinal de contas eu não ajudo, eu não estou oferecendo nada, então o outro pode me rejeitar. Essa é a base, essa é a origem. Compreende? Assim como a origem daquela pessoa que diz não para todas as coisas é o medo. É o medo de alguém se aproveitar. É uma pessoa que provavelmente foi abusada em diversos níveis ao longo da vida e aí tem medo de dar alguma abertura e alguém abusar, ou de alguém descobrir sua verdadeira fragilidade, então ela se coloca como durona. Existem aí alguns caminhos, algumas origens bacanas da gente entender. Então, uma pessoa vem de maneira e trata você como se você não estivesse fazendo mais do que a sua obrigação,
exigindo de você coisas que você sempre ofereceu de coração, sem ter obrigação alguma, aquilo te magoa e você não consegue se posicionar. Você não consegue dizer para a pessoa, tem alguma coisa errada acontecendo aqui, ou você está entendendo esse processo de maneira errada. Eu não sou o seu subordinado, eu não sou seu subalterno, eu não sou alguém que você manda, entende? Então tem algo errado nesse processo quando você me exige algo da maneira grosseira como você está me exigindo, ou quando você me humilha, ou quando você... Enfim, esse posicionamento é libertador e é algo que é um direito de cada um de nós. Nós temos direito de nos posicionar. Porém, você muitas vezes não se posiciona, não sabe o que dizer, ou não se sente à vontade em dizer, porque a vida inteira você sempre abaixou sua cabeça e sim, sim, claro que sim, sim novamente. Aí você fica machucado, magoado, muitas vezes irritadíssimo, muitas vezes pensando que eu poderia ter falado isso, eu deveria ter falado aquilo, quem fulano pensa que é, nutrindo uma raiva por si mesmo e pelo outro, porque não conseguiu se posicionar, não conseguiu assumir o teu lugar de igual ao outro e não inferior ao outro, porque quando o outro te machuca, jogando para você exigências que são favores que ele não tem direito nenhum de exigir, ou te apequena, ou te humilha, ou te aponta o dedo, é teu direito se colocar do tamanho dele e dizer, epa, você está achando que tem qual tamanho? E você está achando que eu tenho qual tamanho? Isso é posicionamento, é se posicionar diante da vida, é se posicionar diante de uma pessoa, mas que a maioria tem dificuldade porque não aprendeu assim. E quem recebe está tão acostumado você a baixar a cabeça, que quando você sobe e fala, não é levantar, é de igual para igual. Quando você ergue a sua cabeça, olha no olho e fala, olha quem eu sou, o outro se sente ofendido. E aí vem o medo de ser rejeitado. Eu ofendi o outro. Mas você precisa estar de pé no chão para entender que não tem ofensa, que o outro recebe o que é possível para ele receber. Ele não recebe exatamente o que você ofereceu, ele recebe o que ele é capaz de interpretar ou filtrar do que você ofereceu. Porque numa situação como essa que eu citei, em que alguém está te tratando como inferior e exigindo de você algo que na verdade é um favor, se você se posiciona de igual para igual, mostra que não é inferior e educadamente diz isso para ele, não há ofensa alguma, zero ofensa. Mas ele pode se sentir ofendido. Só que pensa bem, se você não o ofendeu e ele se sentiu ofendido, o problema é dele, está com ele o problema, não está com você. Nada que você faça vai mudar aquilo. Porém, muitas vezes, quando você tenta se posicionar, pode acontecer de você perceber que ofendeu o outro e dar 10 passos atrás. Não, me desculpa, perdão, não foi isso que eu quis dizer. O que piora ainda mais a situação, principalmente em relação a você mesmo, porque quando aquilo ali acaba e você está sozinho, você olha para você e pensa, que porcaria de pessoa que eu sou. Olha que porcaria, não consigo falar, não consigo me posicionar, me sinto errado mesmo quando eu faço certo, nunca eu vou sair disso, eu sou mesmo inferior. E aí, esse processo, ele te leva a mais daquilo ali.
ele te leva a receber mais daquilo ali. Mais pessoas fazendo as mesmas coisas com você e você tendo as mesmas reações. Tem detalhe. Muitas vezes você explode de raiva em cima de quem às vezes nem tem nada a ver, não fez nada com você, mas você explode porque não aguenta mais engolir. Então, saber dizer não, saber se posicionar diante de uma situação te cura e te salva, sabe? Esse desequilíbrio emocional que vem do medo da rejeição, que vem de achar que o tempo inteiro você tem que estar ali em uma postura meio submissa, isso vai te matando aos poucos, te machucando aos poucos, e aí você começa a criar um lado frustrado e revoltado que contribui imensamente para esse desequilíbrio emocional, e você começa a detestar a pessoa que você é em todos os sentidos. Sua autoestima vai lá para nem sei onde. Você perde a capacidade de gostar daquela pessoa que se apresenta ali. Óbvio. Como que você vai gostar? Como? Se aquela pessoa, entre aspas, é uma porcaria. Então tem todo um processo que você precisa entender essas origens que eu estou trazendo aqui, como que vai tudo se montando, como que vai tudo sendo construído, para que você possa desconstruir aquilo, para que você possa construir algo novo através de um treino, através do desenvolvimento de um novo hábito, uma nova forma de se postar, de se colocar diante da vida e diante das pessoas. Porque quando você tem dificuldade de dizer não, quando você não sabe dizer não, aquilo começa a entrar como natural na sua vida e vai te destruindo lentamente. Mas você precisa entender que você treinou isso a vida inteira e que você precisa trazer algo novo para você. Que quando você se coloca em submissão, você não se sente bem, e que no início, quando você começar a se posicionar e quando você começar a dizer não, você também não vai se sentir bem. É algo estranho, algo errado, porque é totalmente diferente daquilo que você sempre fez. Mas aí é muito importante que você entenda que esse sentimento é natural, porque é uma mudança incomoda, porque está indo na contramão daquilo que você sempre aprendeu. É natural ficar incomodado, é natural que internamente algo diga está errado, sabe? Porém, é importante você ter essa clareza para que você possa seguir em frente, criando essa nova forma de ser. Você precisa entender e desvincular definição de limites, conquista de espaço próprio, dizer não, se posicionar diante da vida das pessoas, desvincular isso tudo de briga e agressividade, porque não é. Embora num primeiro momento você possa perder um pouco daquele controle na exigência do que é teu de direito, não tem nada a ver com agressividade. Se você olhar a tua história, a história de outras pessoas, se você olhar para trás, se você olhar ao seu redor, você vai ver pessoas que dizem não de uma forma extremamente elegante, que negam algo, que se posicionam. Eu não concordo com isso que você falou. Elas se colocam contra algo, elas se posicionam de uma determinada maneira com muita naturalidade, com muita tranquilidade, sem precisar brigar por isso, sem precisar ofender o outro. É natural para ela.
ela aprendeu aquilo foi virando algo que faz parte dela e que hoje ela coloca de maneira muito natural. É ou não é? Quando você é claro e respeita os teus sentimentos, isso começa a se tornar cada vez mais natural. É uma questão de respeito. Eu não posso, você me pede uma coisa, eu não posso dizer sim para você se aquilo passa por cima de um princípio meu, ou se aquilo vai me machucar, ou se vai me deixar doente, ou se eu já estou doente e não poderia fazer aquilo. Eu não posso passar por cima de mim, que é um grande desrespeito, para dizer sim para você. Compreende? E quando eu sei que aquilo é passar por cima de mim e eu digo, eu não posso, isso para mim não dá, não é possível. E quando eu falo isso de forma consciente, não é agressivo, é educado, é natural, é simples. A nossa cultura é uma cultura que colabora para o avesso disso. Quando você chega para um alemão, por exemplo, que tem uma cultura diferente da nossa, o japonês tem uma cultura diferente da nossa, as culturas elas são meio parecidas sempre, mas os alemães têm uma origem cultural bem diferente, o japonês tem uma origem cultural bem diferente. É muito natural você dar um presente, dar um livro para um alemão e ele dizer, não quero não, muito obrigada, porque eu não gosto. E ninguém ficar ressentido com aquilo. Agora imagine aqui no Brasil, você receber um presente e dizer, não quero não, porque eu não gosto. Oh, que ofensa! Percebe como a cultura está envolvida nisso? Percebe que o teu aprendizado está envolvido nisso? Mas Leia, falta de educação, será mesmo? Será mesmo que você dizer que gostou de uma coisa que você não gostou é falta de educação? Ou você está mentindo para o outro, está desrespeitando o outro? Depende do ponto de vista. E ok que é difícil entender porque a gente não aprendeu assim. E tudo bem que você seja educado, agradeça mesmo que você não tenha gostado, porque você pensa, o que vale para mim é a intenção. Ok? Maravilhoso. O que você não pode é levar isso para determinados momentos da tua vida e dizer sim só para ser educado quando algo vai te machucar. Porque se eu te der uma faca pontuda, apontada na tua barriga, você não vai dizer sim. Você vai dizer não. Que isso? Epa. Percebe a diferença? Percebe o processo? Esse processo de saber se posicionar, de definir limites, de saber dizer não, é um processo construído que começa com o que você pode ver, com o que você pode enxergar. Entende? É ver isso, é enxergar isso, é estar de posse disso, que vai trazer para você esse senso, tá? Esse sentido do direito que você tem. Cada um de nós, quando nasce, tem um espaço que é seu. Tem direito à vida, tem direito ao amor, tem direito ao bem-estar, pelo simples fato de ter nascido. Não precisa fazer nada para isso, é só nascer. Mas ao longo do tempo você perde isso porque você dá isso. E essa responsabilidade é sua. Da mesma maneira que foi sua responsabilidade dar o teu espaço para o outro e ele se sentir agora sufocado, é sua responsabilidade resgatar o espaço que é seu por direito para que pelo menos você possa vir a respirar. Para que pelo menos você possa se olhar de forma digna e ter respeito por si mesmo. Porque quando você se coloca à disposição para que o outro te desrespeite,
Pô, tô aqui, pode me desrespeitar? O que está acontecendo aí dentro? Já parou para pensar? Olha bem. Quando alguém desrespeita você e você cala, engole, se sente inferior, abaixa a cabeça, vai embora. Quando isso acontece, é você que está fazendo isso com você, não é o outro. É você que está se colocando disponível para esse desrespeito. Nunca você vai poder gostar de você, nem confiar em você, se você continuar fazendo isso e deixando isso na vida como algo natural. E veja bem, não estou dizendo para agredir ninguém, estou dizendo para você resgatar o teu espaço, porque cada um tem o seu. Ninguém precisa de um espaço maior que o seu. Quem está ocupando o teu espaço, invadindo o teu limite, está usando mais do que precisa. Compreende? E está ali muito confortável com todo o processo, porque não estaria, quanto mais espaço melhor, você está permitindo. Entenda isso, que você pode dar essa permissão, que você está dando essa permissão e que é você quem vai ter que se posicionar, por isso que a palavra é posicionamento. Você se coloca numa posição em que tudo ao redor tem que se reposicionar também. Você coloca numa posição e você mexe, movimenta tudo que está ao redor. Você sequer precisa falar, sai daí. É só você ocupar seu lugar, que é seu por direito. E sim, você pode falar, sai daí. É que muitas vezes nem precisa, e com o passar do tempo não precisa mesmo, porque ninguém mais vai nem tentar invadir o espaço que é seu. Percebe como é importante? Inclusive eu quero dizer para você que estão abertas as vagas, as inscrições para a comunidade Eu Posso Acreditar em Mim, que está com foco em posicionamento. Como se posicionar, como definir limites, como se posicionar diante das pessoas e diante da vida. O link está aqui embaixo, tá? Para você poder assistir o vídeo que explica como funciona e se inscrever se você quiser. Porque esse posicionamento, ele muda a vida inteira. Chega de baixar a cabeça, né? Chega de achar que todo mundo pode tudo e você tem que se encolher dentro de um espaço que te pertence por direito, de se sentir tão desimportante, tão pequeno, ou que seja que envolva tudo isso. Basta, né? Chega, já tá bom o suficiente. Só você pode dizer isso e não precisa brigar. Pode ser com arte, com educação e com elegância. Tá bom, meu amor? Um beijo. Pega aí.